Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então me segue no otavio.paranhos, respondo perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Mas antes um aviso para você, se você se interessa por ter de maneira personalizada uma carteira estruturada para você, você pode entrar para o nosso serviço de consultoria e de gestão, inclusive para que você tenha rebates na sua própria conta, porque nós da Auction não temos nenhum tipo de comissionamento por produto, isso é muito importante, você vai entender melhor. Então, para que você tenha um total alinhamento de interesses conosco, o seu consultor ou seu gestor da sua carteira, basta você entrar aqui no link da descrição, você vai cair nessa página aqui, que é minha página de links, você clica aqui no segundo item, que é da consultoria, e depois você vai preencher ali um breve formulário muito rápido, para que você possa entender melhor se faz ou não faz sentido para o seu perfil. Então vamos direto aqui para o nosso conteúdo. O E. Barbosa fez uma pergunta que é bem interessante e gera muitas dúvidas. O que é a estratégia de renda passiva na aposentadoria sem mexer no principal? É uma excelente pergunta porque quando você pensa nessa questão de deixar um valor principal protegido e apenas ir gerando renda a partir disso, é muito comum que as pessoas pensem em dividendos, né? Só que veja, você pode perfeitamente receber muitos dividendos e ter um principal que se deteriora, que cai, que perde para a inflação. Isso é muito comum nos próprios fundos imobiliários, a imensa maioria deles não conseguiu compensar a própria inflação no preço da cota, tá? Então veja, teoricamente, se você tem lá R$1 milhão, na prática, esse seu principal, para ele ser de fato protegido, ele deveria crescer, né, este principal conforme a inflação. Então veja que você dificilmente vai ter cotas ou ativos que pagam dividendos para você que vão crescer exatamente a inflação, ou eles vão crescer mais ou eles vão crescer menos, tá? Então na prática, para você ter um principal protegido, essa proteção, né, desse bolo preservado para você tem que ser um cálculo próprio seu. Então o que importa é o retorno total. Então se você tinha 1 milhão, foi para 1 milhão e 100, na prática você ganhou 10%. Você tem que deduzir quanto que seria o aumento da inflação. Se a inflação aumentou 5%, por exemplo, o seu principal deixou de ser 1 milhão, passou a ser 1 milhão e 50 mil reais. E na prática o seu ganho acima da inflação foi de 50 mil reais, né, o que excede o novo principal reajustado pela inflação. Então, na prática, não importa se você recebe ou não recebe dividendo, o que importa é o seu retorno total. E aí ele perguntou na prática, né, sobre a questão como que você gera renda a partir de uma estratégia que proteja o principal. Então, basicamente, você vai observar o retorno total, vai descontar quanto que o seu principal foi corrigido pela inflação e, teoricamente, essa diferença seria o seu ganho que, em tese, você poderia gastar. Só que, naturalmente, né, você não vai ter o mesmo retorno médio todos os anos. Você vai ter anos que você vai ter uma rentabilidade muito maior e anos que você vai ter uma rentabilidade muito menor. Por isso que o mais seguro, que é isso que eu mostro dentro do meu curso Investimentos Globais e também através da nossa consultoria e da nossa gestão, é que você tem que sempre trabalhar com uma taxa de retirada, ou seja, quanto que você pode tirar segura, uma taxa geralmente considerada pequena, geralmente próximo de 4% ao ano para você ter uma perpetuidade do capital. Veja que esses 4% ao ano do valor que você retirar, de fato, é um valor inferior àquilo que a sua carteira normalmente ela tem a capacidade de gerar. O próprio Tesouro Brasileiro tem ali, paga para você Tesouro IPCA mais 5, mais 6, mais 7%. Lógico, você tem que descontar a inflação, por exemplo. Mas veja que nessa situação você está tirando menos do que aquilo que a própria carteira estaria rendendo. Isso aqui só com renda fixa no Brasil. Se você considerar ações globais, é exatamente a mesma coisa. A sua carteira tende a render mais do que 4% ao ano, só que é mais seguro que você retire apenas isso para os anos em que a sua carteira rende menos. Inclusive, a gente sabe que carteiras globais, principalmente, podem ficar ali 5, 10 anos abaixo da inflação quando você pega um período de vacas magras, como aconteceu nos anos 2000, como aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos, que é muito importante você ter essa compreensão. Então, qual é a estratégia? Basicamente, você fazer uma retirada considerando o retorno total, já com os dividendos reinvestidos, ou seja, quanto que o seu patrimônio teria aumentado já considerando tudo que foi aportado, tanto de aportes novos como de dividendos, né? E aí você faz uma retirada segura, uma retirada geralmente próxima a 4%, obviamente através de vendas ou dos dividendos que você recebe. É irrelevante, tá? O melhor é sempre você fazer aquilo que é mais econômico em termos tributários. Então, se você tem algum tipo de isenção, de fato você pode utilizar os dividendos, mas normalmente observe apenas o retorno total. O CS Finances perguntou, em dúvida se faço o seu curso ou a consultoria, vende uma casa de 800 mil reais.
recomeço, né? Veja, depende, obviamente, daquilo que você busca. O curso, ele serve para você, de fato, estruturar a sua carteira. Nós temos carteiras modelo no curso, eu explico como que o mercado funciona, como que você estrutura uma carteira atual e posterior, ou seja, uma evolução de alocação, mas eu não faço por você. A consultoria é eu fazendo por você, é eu entendendo a sua situação e eu recomendando os ativos que eu acho que fazem sentido para você. Você não precisa, na prática, fazer praticamente nada, tá? Com o curso você tem que aprender, basicamente uma questão de esforço. Você paga menos, mas você tem que se esforçar muito mais e dedicar o seu tempo e principalmente assumir a responsabilidade de fato ter uma carteira segura, né? Quando você opta pela consultoria ou pela gestão, na prática somos nós, sou eu principalmente, que vou alocar o capital para você, para a sua família e consequentemente eu que já tenho uma experiência relativamente razoável, né, de vários anos agora trabalhando com consultoria, com gestão e também obviamente com estruturação de carteiras, eu tendo, né, de maneira geral a ter uma carteira bem responsável, bem relativamente conservadora para padrões globais para que você atinja os seus objetivos financeiros. Então depende do nível de esforço que você quer ter com a sua carteira. Perfeito? O Wagner perguntou, conta global do Inter é global mesmo? Tipo, estou blindado do que ocorre no banco ou no Brasil? É global, sim, é uma conta que você abre de fato no exterior. No caso aqui, a conta do Inter seria nos Estados Unidos para você investir em bolsas americanas. Então, inclusive, quando você faz uma remessa, você paga um spread cambial porque você está comprando moeda estrangeira. Você pode até pesquisar depois, você vai ter lá os contratos de câmbio das remessas que são feitas. Se você duvida, você pode acessar o site do Registrato do Banco Central do Brasil e você vai ver as remessas que foram feitas registradas no próprio site do Banco Central. Então, sim, é global, é fora do Brasil, né? Naturalmente. Aí você pergunta, estou blindado do que ocorre no banco ou no Brasil? Do que ocorre no banco, sim, teoricamente, né? Porque na prática você não vai comprar ações do Banco Inter ou da instituição financeira. Eu recomendo que você compre ETFs de renda fixa ou ETFs de ações. Na prática, investindo em ações globais ou investindo em renda fixa global também, tá? Ou seja, o seu dinheiro não estará no banco, estará sendo investido através do banco em ativos globais. E, obviamente, estará blindado do que acontece no Brasil, porque não estará nem em real, nem em ativos no Brasil, nem em ativos nem domiciliados no Brasil e nem que refletem a dinâmica brasileira. Então, sim, com certeza. Naturalmente, você tende a ter uma eficiência maior quando você opta por ativos europeus, por ativos irlandeses, por fundos de acumulação que vão diferir o imposto que você paga, tá? Mas, sim, é global porque, no caso aqui é fora do Brasil, nesse caso aqui é nos Estados Unidos. Perfeito? Rodrigo fez uma boa pergunta. Com as mudanças muito rápidas no mundo de hoje, vejo muita dificuldade de projetar o longo prazo. Você não precisa ficar projetando e sabendo exatamente o que acontece no longo prazo. Eu tenho uma suspeita, tá? Geralmente as pessoas que acham que tem muita coisa acontecendo é porque elas estão muito ligadas no noticiário. Tenho certeza que se você ficar um mês sem abrir um site de notícias financeiras, você vai achar que o mundo não está evoluindo tão rápido assim, né? Basicamente, as pessoas são muito bombardeadas com essa questão de mídia financeira e, consequentemente, acham que tem coisas muito urgentes, muito caóticas acontecendo a todo momento, mas sempre foi assim, né? A mídia financeira, ela trabalha em cima do medo, ela trabalha em cima de notícias bombásticas, especulativas, quando na realidade as coisas elas evoluem para o melhor de maneira lenta ao longo do tempo, tá? E você não precisa necessariamente projetar o longo prazo, você pode apenas esperar pelo longo prazo e esperar da melhor forma possível, né? O que eu quero dizer com isso? Você não precisa saber exatamente quanto de dinheiro que você vai ter daqui a 10 anos, porque veja, primeiramente é impossível projetar o mercado. Em segundo ponto, você não tem nem como projetar a sua própria trajetória profissional em 10 anos, é muito difícil, a não ser que você seja um servidor público de fato com uma carreira muito bem estruturada, o que é até relativamente raro, você nem sabe se o seu salário de servidor público será reajustado pela inflação, né? Daqui a 10 anos você não tem como saber isso. Não faz muito sentido ficar projetando o mercado. O que eu recomendo é que, obviamente, você pode ter algumas planilhas de simulação, inclusive a gente tem dentro da consultoria, da gestão e do curso, né? Mas o melhor é, de fato, você sempre poupar o máximo que conseguir e ter uma vida minimamente digna, né? E sempre trabalhar o máximo. Se você trabalhar o máximo que conseguir, aportar o máximo que conseguir, você deixa que o longo prazo ele se satisfaz por si mesmo, né? Ele é resolvido de maneira automática. Então eu não veria muito problema em relação a isso. E assim, você fez uma pergunta basicamente de angústia. Eu desligaria ali as suas redes sociais e mídias sociais no que se refere a mercado financeiro e você vai ficar bem mais tranquilo, certo? Vamos lá. O Ítalo perguntou, VWRA ou WRLD11? Ótima pergunta.
Para quem não sabe, a Investo, que é uma gestora brasileira focada em ETFs, ela tem o WRLD11, que é um fundo brasileiro que vai investir no fundo VT americano, né? O fundo VT, naturalmente, conforme eu falei, é americano, portanto, ele vai pagar dividendo para você. Você vai ter uma tributação de 30% na fonte lá nos Estados Unidos e vai entrar somente os 70% restantes dentro desse fundo, que ele é de acumulação aqui no Brasil. Agora, ó, veja, eles criaram este novo VWRA11, que agora, de uma maneira muito semelhante, né? É um fundo europeu que investe em ações globais. Ele tem uma estratégia parecida, não é igual. Ele investe em menos ações, mas com uma correspondência muito grande em relação ao VT americano. A diferença é que ele é um fundo europeu de acumulação. Então ele não vai ter pagamento de dividendos, ele vai acumular os dividendos dentro dele, sendo mais eficiente tributariamente para você, tá? Eu calculo ali na média de 0,3% a 0,4% ao ano de diferença ao longo do tempo, tá? Aí aqui tem a taxa dele, a taxa global, que é bem parecida com a do WRLD, né? Que aqui também a taxa global de 0,30, a taxa do fundo é 0,6. As taxas são parecidas, tá? Mas esse fundo VWRL tende a ser um pouco mais eficiente. Tem algumas diferenças de exposição, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no VT você tem 63,11% nos Estados Unidos, aqui você tem 63,4%, né? Ou seja, é uma diferença muito pequena. Até quando nós observamos no gráfico, por exemplo, aqui o VWRA e o VT tem uma performance tecnicamente igual conforme você vê, tá? Só que aqui, esse gráfico do VT, o gráfico está em dólares, né? É o gráfico com os dividendos já reinvestidos sem o imposto. Na prática, você teria uma performance levemente inferior com o VT, só que com o VWRA, como você não recebeu o dividendo, você teve um ganho de capital maior, a cota acumulou o dividendo dentro dela, então você pagará um imposto maior depois. Na prática, o VWRA tende a performar um pouco melhor ao longo do tempo, tá? Por isso que eles criaram este fundo aqui. Na prática, para quem já tem o WRL11, não vejo muita necessidade de liquidar, mas se fosse aportar novamente, eu começaria a aportar através do VWRA. Eu aguardaria um pouco para ver a questão, como ele é um fundo muito novo, né? Eu aguardaria um pouco para ver a questão da liquidez dele no que se refere ao formador de mercado, da atuação do formador de mercado ao longo do dia, para ver quando que ele vai participar. Lembrando que esse fundo aqui, como ele é um fundo europeu, veja, tem uma diferença, tá? O WRLD11, ele é um fundo americano, então o horário de negociação dele é muito parecido com o Brasil, da Bolsa de Nova York, né? Então veja que ele tende a ser mais eficiente no que se refere à questão da precificação do ativo. Por quê? Porque se, por exemplo, o VT lá nos Estados Unidos cai, ele sabe imediatamente que o fundo caiu, então ele irá negociar um valor menor aqui no Brasil e vice-versa. Já o VWRA11, que é um fundo brasileiro que equivale ao VWRA na Europa, o VWRA na Europa ele só é negociado até mais ou menos meio-dia, 1 da tarde aqui no Brasil, porque depois a Bolsa de Londres ela vai fechar, salvo engano ela fecha às 4h30 lá, né? Ou seja, meio-dia e meia aqui no Brasil. Consequentemente, no período da tarde no Brasil, 1h30, 2 da tarde no Brasil, você não tem o equivalente para você se referenciar, tá? Tem algumas estratégias que a gestora estaria usando, né? Enfim, ela poderia utilizar um saldo de cotas do VWRA e observar o desempenho do VT ou de algum outro fundo global como benchmark ou como referência, mas de fato não é o ativo listado lá na Europa que estaria sendo utilizado com preço de referência, tá? Mas em termos de tributação ele tende a ser eficiente. Eu aguardaria um pouco para ver como que ele vai desempenhar, mas ele tende a desempenhar muito bem. Tem só que ver como que vai funcionar essa questão do formador de mercado, que é que ele já deu o horário, ó, hora do formador de mercado, tem que começar ali a negociar das 10h45 às 16h45. Então veja, nunca compre esse ETF às 10 da manhã, tá? O formador de mercado não está presente. Da mesma maneira o WRL11 também, tá? Então nunca compre fora dos horários aqui, isso aqui é fundamental para proteger o seu capital. Certo? O AGF Vigiano perguntou, pode compartilhar fontes sobre por que o stock picking é ruim? Tem muitas fontes, tá? Muitos estudos que mostram por que não compensa você comprar ações individuais, mas eu não vou me aprofundar muito aqui, eu vou apenas mostrar um gráfico para você entender por quê, tá? Observe esse gráfico aqui, é o gráfico da distribuição dos retornos de ações do S&P 500 de 1999 a 2023, ou seja, durante 24 anos você teria esse desempenho aqui, tá? Veja, se você comprasse todas as ações americanas, você teria um desempenho de 410%, ou seja, multiplicaria o seu capital por praticamente 5 vezes. Se você comprasse as melhores ações, você teria um desempenho de mais de 1000%. Mas veja que a imensa maioria das ações performa muito mal. Aí você pode me dizer, Otávio, basta comprar aquelas que performam melhor. Bom, se isso fosse fácil, todos conseguiriam.
seriam, né? Quase ninguém consegue saber lá em 1999 quais seriam aquelas que teriam uma performance de mais de 1000% nos 24 anos posteriores, tá? Quando você compra uma ação individual, é muito mais provável de você acabar caindo em alguma dessas empresas aqui. Eu nem estou dizendo que a empresa ela vai ser ruim, você pode cair numa empresa que vai render 500% para você ou 400% para você, mas veja que se você cair numa empresa que rendeu a média, na prática você teve um risco enorme, que você assumiu um risco muito maior de ter caído, né, justamente nessa empresa. Você poderia ter caído em várias outras empresas muito piores, e você teve um trabalho enorme de acompanhar o mercado por 24 anos, você teve ali justamente um tempo que você gastou, uma ansiedade desnecessária, a possibilidade de vieses cognitivos e comportamentais agirem sobre a sua carteira de uma maneira muito deletéria, fazendo você vender na baixa, né, e consequentemente perder mais dinheiro. E veja que quando você compra o mercado de maneira mais ampla, ou seja, você investe em várias ações de maneira mais agregada, você está garantindo ou tendo uma probabilidade muito maior de comprar aquelas empresas que vão performar muito bem. São poucas empresas que puxam o mercado para cima, né? Então, assim, basicamente é esse o motivo, tá? De não valer a pena fazer stock picking. Não estou dizendo que para você não fazer. Estou dizendo que se você quiser fazer, você tem que ter consciência que a sua chance de perder para a média é muito grande, e mesmo que você tenha um desempenho igual à média ou superior à média, o seu trabalho e ansiedade vai ser muito maior, e se você performar acima da média, provavelmente você assumir um risco muito maior do que aquele equivalente à média do mercado, tá? Então é basicamente por isso que não vale a pena, tá? Agora, Otávio, eu gosto, perfeito. Assim, as pessoas elas têm hobbies diversos e você pode perfeitamente gastar dinheiro ou fazendo stock picking, ou fazendo corrida de kart, ou fazendo paraquedismo, ou fazendo o que você quiser, não tem problema, mas apenas tenha consciência que não é uma forma eficiente de você montar uma carteira de aposentadoria, ficar comprando ações individuais. Você tem que lembrar, né, daquele monte de ações que todo mundo falava que era a última bolachinha do pacote. Recentemente, Magazine Luiza, IRB, até no Brasil, né, Ambev, o pessoal falava muito, né, até Itaú, várias outras ações, né, M. Dias Branco, né, muitas empresas, né, que acabaram não performando tão bem. E quando você observa o conteúdo anteriormente divulgado, elas eram excelentes, eram negócios resilientes, etc, etc. Não estou dizendo que não sejam, né, mas você não precisa fazer esse stock picking, perder esse tempo para que você invista de uma maneira resiliente. Tem até ETFs que filtram empresas seguras para você, até se você gosta de dividendo, você tem ETF que faz isso para você, né? Então, assim, francamente, na prática não vale a pena. Agora, se você gosta, beleza, não tem problema nenhum, tudo bem? E o Diego fez uma última pergunta aqui sobre imobiliário, né? Sobre financiamento imobiliário com juros de 11,18% ao ano. Vale a pena parar de investir em ETFs e só focar na amortização? No Brasil hoje eu consideraria que sim, uma taxa de 11,18% mais o que provavelmente você paga de seguro habitacional, que geralmente é de 0,5% a 2% do valor do financiamento, ou seja, o seu custo total já chegaria em 12%, 13%, eu considero que esse é um valor caro no Brasil, tá? Quando você considera que você está pagando 12% menos a inflação de 5%, na prática é 7% de juro real acima da inflação que você está pagando. Eu acho isso bastante coisa. Eu focaria em amortizar, tá? Porque é uma dívida que está correndo contra você. Então eu focaria sim em amortizar. Otávio, eu devo deixar de amortizar e investir no mercado financeiro quando? Na prática, no meu ponto de vista, tá? Quando o juro real, né, ou seja, que você está pagando por um financiamento for abaixo aí de 4%, faria sentido você tender a migrar para o mercado financeiro em si, ou seja, investir ao invés de amortizar. De maneira exemplificativa, né? Inflação em 5%. Se o seu juro vai até 9%, ou seja, 4% além desse 5% de inflação, se você está pagando até 9%, 9,5% de financiamento imobiliário com uma inflação de 5%, na situação do Brasil hoje, que os juros são estruturalmente um pouco mais altos, eu manteria essa dívida e eu investiria mais, no caso eu faria mais aportes, tá? Porque provavelmente a sua carteira tende a render além destes 4% real de juro que você estaria pagando. Agora 7% real de juro é muita coisa, tá? Essa dívida está indo contra o seu patrimônio, eu tenderia a amortizá-la antes de migrar para o mercado financeiro. Mesmo que você tenha uma expectativa de ter uma rentabilidade de inflação mais 7, mais 8,
isso é uma mera expectativa, né? Agora, a dívida é certo que você vai pagar a inflação mais 7 nesse caso aqui, tá? Então, eu evitaria, tá? Então, isso é uma regra de bolso, não é necessariamente assim sempre. Se o Brasil ficar estruturalmente mais seguro, né, como outros países, é normal em outros países que o financiamento imobiliário seja inflação mais 1, mais 2. Aí a gente conversa de uma maneira diferente, tá? Mas nessa situação atual, respondendo a pergunta para você, eu focaria na amortização com esse nível de endividamento aqui. Tudo bem? Certo? Então, se você gostou, você vai gostar muito mais da nossa consultoria, da nossa gestão, então basta você observar o link aqui da descrição para que nós consigamos juntos estruturar uma carteira segura global para você. Então não perde a oportunidade. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!